Motivos para descartar uma expiação universal. Número 1. Deus odeia os réprobos. Romanos 9. 2. Deus os fez para a ira. Também Romanos 9. 3. Textos específicos sobre a morte de Cristo pelos eleitos. João, capítulo 10 e Isaías, capítulo 53. 4. Não há linguagem hipotética, mas real. Por exemplo, tira o pecado do mundo, comprou, libertou. Referência João, capítulo 1, versículo 29. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Também Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Número 5. Efeito da obediência de Cristo ser certo, assim como da desobediência de Adão. Romanos, capítulo 5, versículo 1. E Coríntios, capítulo 15. 6. A morte espiritual é abolida somente dos eleitos. Se o pagamento pelos pecados de todos os homens fossem feitos, a morte espiritual deveria ser abolida de todos, sem exceção. Efésios, capítulo 2. 7. Comparar coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios, versículo 2. 8. A palavra mundo nem sempre significa o mundo todo, sem exceção. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 5, versículo 19. Romanos, capítulo 1, versículo 8. João, capítulo 11, versículos 49 a 53. 9. A razoabilidade nos inclina a abraçar uma expiação definida. 10. A comparação de Paulo sobre a aliança do casamento. Efésios, capítulo 5, versículos 25 ao 27. 11. O fato de Deus não falhar em seus propósitos. Jó, capítulo 42, versículo 2. 12. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas pelo povo de Deus, o Pentateuco. 13. A linguagem de João é frequentemente hiperbólica. Exemplo, João, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Não existe livre-arbítrio. Mateus, capítulo 10, versículo 29. Eclesiastes 11, versículo 5. Efésios, capítulo 1, versículo 11. Salmos, capítulo 139, versículo 16. Número 15. Deus não intenta salvar todo homem sem exceção. Romanos 9. 16. A harmonia nos ordena abraçar uma expiação definida. 17. A fé nos ordena abraçar uma expiação definida. 18. A beleza da doutrina nos ordena abraçar uma expiação definida. 19. O testemunho do Espírito Santo nos ordena abraçar a expiação definida. 20. Existe paz intelectual em abraçar a expiação definida. 21. Os mestres ensinam uma expiação definida. 22. A perfeição nos leva a crer em uma expiação definida. 23. As confissões de fé reformadas como tradição nos dão suporte para abraçar uma expiação definida. 24. A consciência diz que a expiação definida é coerente. 25. A intenção trinitária se inclina para uma expiação definida. Deus, o Pai, escolhe os eleitos para a salvação. Deus, o Filho, morre por eles e o Espírito Santo os regenera e santifica. 26. Termos restritivos postulam uma expiação definida. Isaías, capítulo 53, versículo 13 e Mateus, capítulo 20, versículo 28. 27. A redenção pelo sangue diz que ele redimiu, entre aspas, dentre os homens. Apocalipse 14, versículo 4. Aqueles que procedem de toda tribo, língua, nação. Apocalipse 5, versículo 9. 28. A ligação entre a redenção e a eleição, por exemplo. Efésios, capítulo 1, versículo 5, 7. 29. A obra sacerdotal de Cristo, apenas pelos eleitos. João, capítulo 17 e Romanos 8. 30. O fato de dar a vida dele por pessoas que estão destinadas à perdição. 31. Não há nenhum texto onde os apóstolos evangelizam ensinando que Cristo morreu por todos os homens, sem exceção. Eles apenas ordenam que os homens se arrependam e creiam no Evangelho e aquele que crê em Cristo é justificado. 32. Os não evangelizados, que de acordo com a expiação universal, foram alvos do amor de Deus e vão queimar eternamente no inferno. 2 Tessalonicenses, capítulo 8, versículo 9. Deus enviou a sua palavra a somente uma nação, os israelitas, durante o Velho Testamento, e não fez assim a nenhuma outra nação. Salmos 147, versículo 19 a 20. Atos, capítulo 14, 16. 33. Deus não é obrigado a promover uma expiação universal. Deus não promoveu a morte de Cristo em favor de nenhum anjo e também em favor de nenhum réprobo. 34. O problema daqueles que já estavam no inferno. Lucas 16, 26. 35. Deus não comete erros. Sua obra é perfeita. Deuteronômio 32, versículo 4. 36. Paulo diz que assim como todos os homens morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 22. Obviamente ele não está falando de todos sem exceção, mas só daqueles que estão em Cristo. 37. Pedro ensina que pela obediência de Cristo alcançamos fé. 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, assim a obediência de Jesus é a causa da fé dos eleitos. 38. O caminho é só para os que pertencem a ele. Isaías 35, versículo 8. O caminho é aquele que Jesus abriu pelo seu corpo. Hebreus 10, versículo 19 e 22. Sua obra na cruz não é para todos, só para os eleitos. 39. Cristo deu sua vida pelos que creriam em todo o mundo. Como diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perceba que Deus amou a sua criação, o mundo, de tal modo que deu seu Filho para salvar os que creem, e não a todos sem exceção. Isso demonstra a intenção da morte de Cristo.
somente aos que creem. 40. Jesus diz que veio fazer a vontade do Pai, e essa vontade é salvar os que o Pai deu a ele. João, capítulo 6, versículo 29 ao 45. 41. Jesus diz que veio dar a vida pelas suas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 26 ao 30. 42. A intercessão sacerdotal de Jesus é sempre pelas suas ovelhas. João 17. Assim como o sacerdote do Antigo Testamento abençoava apenas os israelitas.